pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer uma batalha de pincéis, olha isso. Estou aqui com os pincéis da Macrylan da linha Max e os pincéis da Ruby Rose. Deixa eu falar o batom que eu tô usando, é o da Mojave, tá? Ele é o nude clássico da Mojave, tá? Eu já fiz 2 vídeos dos pincéis da linha Max pra vocês, mostrando todos que eu tenho. E também fiz vídeo resenha dos pincéis da Ruby Rose. E aí ficou a dúvida, né? Qual que eu prefiro, qual que eu acho melhor. As duas marcas capricharam nos pincéis, tá? As duas marcas têm um preço bom. Os pincéis variam dos menorzinhos, custam em torno de R$5. E os maiores, os pincéis assim, os maiores, né, de face mesmo, custam em torno de 20 e pouquinhos, até R$30, acho que é o mais caro, assim, sabe? Então, em questão de preço, as duas marcas estão ali, estão a pau, estão muito parecidas. Em questão de qualidade, as duas marcas estão muito semelhantes também, gente. Eu, sinceramente, não consegui ver diferença, assim. Ai, o pincel da Macrylan não gostei, ai, da Ruby Rose não gostei. Tipo, eu achei todos muito bons, entendeu? A única diferença são os formatos. Claro que a Macrylan já sai na frente, porque eles têm, gente, sei lá quantos pincéis, uns 40? Não sei, muitos pincéis, né? E já a Ruby Rose tem apenas 20 formatos pra gente escolher. Então o que eu decidi? Eu vou separar por categoria, tipo pincel de pó, pincel de blush, e vou mostrando pra vocês qual das duas marcas eu prefiro, qual que eu acho melhor pra vocês comprarem, e dando a minha opinião, tá? Claro que gosto não se discute, tem gente que gosta de um pincel maior, menor, tem gente que tem um rosto maior, que tem um rosto mais delicado, então é muito de gosto, né? Mas eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu já separei aqui os da Macrylan de pó, porque Macrylan é assim, eles não querem lançar um só, eles lançam um monte já de uma vez, né? Pra detonar a gente. E eu separei aqui os dois da Ruby Rose de pó que eu tenho, tá? Então a Macrylan tem 4 formatos de pincéis de pó e a Ruby Rose tem 2. Então é o pincel A1 da Macrylan, ele serve como pra você aplicar pó. Única coisa, assim, eu acho ele macio, uma delícia esse pincel, só que eu acho que ele é grandão demais pro meu tamanho de rosto, assim, pelo menos eu não curti muito, sabe? Tipo, às vezes eu venho com ele só pra dar aquela suavizada na maquiagem, sabe quando você pesa muito e você quer dar aquela suavizada? Às vezes eu venho com ele pra isso, porque eu achei ele grandão demais, olha isso. Ele é enorme, tá? Mas não deixa de ser muito bom. Esse aqui é o A2, que ele também é um pincelzão de pó, olha, que ele é chanfrado. Eu acho que é o único pincel de pó meu que eu tenho, assim, que é chanfrado. Ele é legal pra você encaixar aqui na área das olheiras e tal, mas eu também acho ele bem grandão. Esse daqui, ó, o A4, também da Macrylan, ele já é também de pó, mas ele é um pouco achatado, olha, tem um formato diferente. Ele também é muito bacana pra você acrescentar pó aqui abaixo dos olhos, espalhar. E esse outro é mais clássico, digamos assim, que é o A5. Ele já tem um formato mais clássico, né, que a gente já tá acostumado a ver, e ele é excelente para aplicar o pó. E da Ruby Rose, eu tenho aqui o F25, que é o meu favorito de todos. No caso, esse aqui eu escolheria o da Ruby Rose, porque esse F25, gente, ele é perfeito para você encaixar o pozinho aqui, ó, se você quer só depositar, depois é incrível para você espalhar no rosto todo. Então, pra mim, o vencedor seria esse F25, que é o meu pincel de pó favorito. E também tem o Large Powder, o F30, também da Ruby Rose, que é mais normalzinho, assim, mais clássico. Ele é um pouco maior do que o clássico da Macrylan que eu falei, olha. Mas se eu fosse escolher um pincel de pó, eu escolheria o F25 da Ruby Rose, tá? De base, eu escolhi aqui, claro, gente, que às vezes eu tô mostrando um pincel como esse, ai, eu não aplico base com esse, eu aplico contorno, então assim, às vezes o que eu tô mostrando você prefere aplicar outra coisa, mas eu separei aqui os pincéis que eu uso pras categorias, tipo, esses que eu mostrei eu uso pra base, tá? Então, peguei aqui os 5 pincéis da Macrylan que eu uso, que dá pra aplicar base, e os 4 da Ruby Rose que dá pra aplicar base também. Pelo A3 da Macrylan, da linha Max, que é aquele pincel kabuki, né, com o topo reto, clássico. Eu vou até já pegar o pincel F80 da Ruby Rose, olha. Eles são muito parecidos. O da Macrylan, ele é mais cheio, mais gordinho. Esse aqui é da Macrylan, esse da Ruby Rose. Os dois têm um acabamento muito bom, eu diria que os dois, assim, pra quem tá procurando pincéis nesse formato,
qualquer um dos dois vai te satisfazer, assim, sabe? A Macrylan também tem o A17, que ele tem esse topo, ele não é achatado, ele é assim... oval, não sei como fala. E ele também é muito maravilhoso pra aplicar base, gente. Eu até prefiro assim do que o topo totalmente reto. Eu acho que deixa o acabamento ainda melhor. Da Ruby Rose a gente não tem um pincel assim. Eles têm um pincel nesse formato, que também é achatado, mas ele é chanfrado, né? Se eu fosse escolher entre esse e o reto, eu preferia esse, porque eu acho que sim, ele encaixa melhor ainda nos cantinhos. E a Macrylan já não tem pincel assim, tá? Nesse formato. Esse aqui, no caso, é o F88. Esse outro da Ruby Rose, o F86, é um pincel super diferente, ele tem esse formato. A Macrylan tinha um pincel assim, é bem antigo, só que ele era mais fininho. Aí a Ruby Rose lançou assim, ele mais gordão, e ele é incrível pra aplicar base também. E esse aqui eu também recomendo muito pra quem gosta de aplicar base bem nos cantinhos e tal. E da Ruby Rose também tem o F60, que é um pincel de língua de gato. Esse aqui eu já prefiro aplicar primer, porque eu não gosto muito de aplicar base com ele, tá? Mas pra quem gosta, temos também um concorrente aqui da Macrylan, que é o A20, e os dois são muito parecidos. Porém, o da Ruby Rose, ele é um pouquinho mais gordinho, mas assim, em relação a uma qualidade e outra, os dois são muito parecidos mesmo. Eu acho que até eu prefiro da Macrylan, que tem essas cerdas assim mais laranjinhas. Eu acho que ele é mais molinho, assim, na hora de passar, sabe? E outro que eu trouxe aqui da Macrylan, que ele é super multiuso, dá pra você aplicar base, também dá pra fazer o contorno, é o A32. Outro pincel da Macrylan que eu trouxe aqui, que é o A33, que eu uso muito ele. Eu acho que ele deixa o acabamento muito legal, ele não suga muito produto, sabe? Ele tem essas cerdas bem curtinhas e ele deixa um acabamento lindo. Esse daqui é um dos meus favoritos da Macrylan pra aplicar base. E o da Ruby Rose, o que eu indico é o F86, que ele tem um formato muito diferente, que você não vai encontrar em outros pincéis, tá? Então esse daqui ele encaixa certinho, e esse aqui deixa o acabamento mais pesadinho, assim, a base mais coberta, sabe? Então esses dois aqui são muito legais pra base. Agora eu separei os pincéis que dá pra aplicar corretivo, tá? Das duas marcas. As duas têm 4 opções de pincéis de corretivo. Primeiro eu vou mostrar esse daqui, que é o pincel que eu mais gosto de espalhar o corretivo, assim, quando eu quero espalhar com o pincel, porque a maioria das vezes eu espalho com esponjinha, mas esses dois pincéis deixam um acabamento muito legal e eles são muito iguais, gente. Então assim, você vai escolher porque tiver mais barato ou que você achar, porque eles não tem diferença, tá? Esse daqui é o da Ruby Rose, o F65, e esse é o A21 da Macrylan. Ambos espalham o corretivo muito bem. Outros pincéis aqui que eu não sou muito fã, confesso pra vocês, mas é uma opção para aplicar corretivo, é o P80 da Ruby Rose com o A16 da Macrylan. Ambos têm o topo reto, assim, só que o da Macrylan é mais gordinho. Então dá pra você sim aplicar o corretivo aqui, espalhar direitinho, mas nesse caso eu prefiro aquele outro que eu mostrei pra vocês, porque eu acho que esse aqui dá mais trabalho, tá? Outros dois pincéis aqui é o A22, que esse já é pra aplicar corretivo em áreas menores, como contornar a sobrancelha e tal. E esse aqui é o E60 da Ruby Rose, tá? Ambos também fazem um bom papel, assim. O da Macrylan tem a pontinha mais fininha, então eu até prefiro o da Macrylan para detalhezinhos como abaixo da sobrancelha do que o da Ruby Rose, tá? Que já é um pouquinho mais gordinho. E uma outra versão que eles têm aqui, olha, é o A31 da Macrylan, que também espalha o corretivo bem legal, e o P86 da Ruby Rose, que já tem a ponta mais fininha, né? Então esse aqui, no caso, seria um plus, né? Porque eu, sinceramente, não vejo necessidade de ter esses pincéis, mas pra quem gosta de espalhar o corretivo, nesse caso eu prefiro o da Ruby Rose, porque eu acho que ele pega melhor no cantinho aqui, sabe? Já esse aqui, ele é ovalzinho, então ele é mais gordinho, assim, de espalhar. Um outro aqui que eu acabei achando agora da Macrylan é o A08. Esse também espalha o corretivo super bem, eu já usei ele. E ele tem as cerdas bem mais cheinhas e gordinhas, diferente de todos que eu mostrei de corretivo. Mas ele deixa o corretivo esfumadinho, sabe? Esse aqui é uma ótima opção também, tá? O A08 da Macrylan. Agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis de contorno. Da Macrylan tem 3 opções aqui e da Ruby Rose tem apenas uma.
Eu confesso pra vocês que eu prefiro a opção 1 da Ruby Rose, que esse pincel aqui é maravilhoso, que é o F05. Ele encaixa perfeitamente na área do contorno, esfuma, você pode tanto aplicar quanto esfumar o produto. Então, nesse caso aqui já ganhou, sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui da Macrylan. Tem o A06, que o meu tá rosa, porque eu fiz um esfumado rosa uma vez, e ele não sai de jeito nenhum. E esse aqui, ele dá sim pra você também marcar quanto esfumar, mas ele não é tão macio quanto o da Ruby Rose, olha. Ele é a cerda mais durinha. Ele é mais legal pra contorno em creme, líquido. E o da Ruby Rose, ele é mais legal pra contorno em pó, tá? E tem duas opções aqui também desses pincéis chanfrados, não, retos, né? Da Macrylan, que é o A18 e o A19. Aqui, gente, é uma opção de vocês, tá? Por causa do tamanho. Um é menorzinho, o outro é maior. E os dois fazem a mesma coisa, eles marcam, dá pra esfumar também. É mais legal com um produto cremoso do que em pó, mas dá pra esfumar um em pó também. Pincel de blush. Alguns que eu já mostrei podem ser usados pra blush também, como o A06 da Macrylan, que você pode aplicar o blushzinho aqui. E o A32 também, que tem esse formato que eu falei pra usar base, mas você pode aplicar blush também. E o outro que é pra blush mesmo é o A07, também da Macrylan, que tem o formato clássico de aplicar blush. E versus Ruby Rose, que tem apenas um pincel, que é o F40, que é clássico também para aplicar o blush. Nesse caso, gente, os dois são muito parecidos, tá? Vai ser uma questão de você achar mais barato ou de o que você encontrar, sabe? Que for de melhor acesso para vocês, porque os dois são idênticos, né? Em relação à quantidade de cerdas, as cerdas são macias iguais, tá? Então, assim, os dois aplicam o blush perfeitamente, então, nesse caso aqui, esses dois estão muito legais. Um pincel para iluminador. Da Ruby Rose, ele tem esse aqui, ó, o E50, que eu gosto bastante para aplicar o iluminador, eu acho que deixa bem tenso, sabe, o iluminador aqui no lugar. Um que eu já mostrei que dá para ser usado também para iluminador é o A08, então, da Macrylan, você também consegue, tem até as cerdas muito parecidas. Da Macrylan é um pouquinho maior, mas é muito semelhante, tá? Então também fica a dica pra quem gosta de pincel de iluminador. Tem mais um pincel aqui da Ruby Rose que dá pra ser usado pra aplicar tanto o corretivo, esfumar aqui na área do corretivo, como iluminador também. Eu acho que até esfumar aqui o contorno, tá? Que é o F64. É uma opção também pra isso. Um extra aqui que na verdade eu não lembro se tem da Macrylan. Eu não tenho todos da Macrylan, tá, gente? Tem alguns que eu não tenho. Então eu não tenho certeza se eles têm Dual Fiber, tá? Mas a Ruby Rose tem a opção de Dual Fiber, pra quem gosta. E agora pros olhos, né, gente? De cara, eu já digo pra vocês que Macrylan ganha no quesito olhos, porque eu acho que eles têm bastante tipos de pincéis de esfumar. A Ruby Rose tem aqui pincéis que são diferentes do da Macrylan, sabe? Então, talvez se você comprar alguns desse, complemente sua coleção. Então deixa eu mostrar pra você. Macrylan tem pincéis chanfradinho, assim, que dá pra você preencher a sobrancelha ou fazer delineado. Ele tem também o pentinho, sabe? No caso, esse é o A14, é uma coisa que a Ruby Rose não tem. A Macrylan tem também um pincel chanfrado que a Ruby Rose não tem, que é o A23, que é um pincelzinho pra fazer delineado ou também pra preencher a sobrancelha, mas ele não tem a escovinha. Uma coisa que Ruby Rose também não tem é um pincelzinho assim, ó, de detalhe, pra você tanto aplicar corretivo, como esfumar aqui embaixo. Eu acho que até dá pra fazer um delineado com esse aqui, tá? Que é o A15, então é uma coisa que Ruby Rose não tem. Uma coisa que Ruby Rose tem, mas não é tão bom, tá? São dois pincéis de esfumar. O A37, ele é um pincel de esfumar, mas ele é mais denso, assim, então é aquele pincel pra você esfumar o cantinho, tá? Pra você aplicar sombra preta, esfumar o cantinho, sabe? Porque ele não dá tanto aquele esfumado grandão, sabe? Pra fazer a transição, não dá tanto. E ele tem esse aqui, ó, o E71, que ele é teoricamente pra esfumar, ele é chanfrado, mas eu não gostei muito, gente. Ele, não sei, assim, não encaixa tão legal. Eu prefiro um pincel de esfumar gordão, assim, sabe? Que é uma coisa que a Macrylan tem muito, gente, olha isso. Tem muita opção aqui de pincel de esfumar. Tem essa opção de pincel de esfumar pequenininho, bem pro cantinho, da Macrylan, o A13.
Tem aqui, ó, uma opção, o A09, que dá tanto pra aplicar a sombra como esfumar, porque ele é meio achatadinho, mas é gordo. 4 de esfumar mesmo, olha. E na verdade eles são bem parecidos, aqui vai ser só uma questão de gosto mesmo. Se você tem um olho maior e tal, você gosta de um pincelzão grande, tem essa opção aqui que é o A10. Esse aqui, ó, é o mais maravilhoso, que é o A27, que ele pega exatamente assim no côncavo e deixa o esfumado maravilhoso. E tem esses dois aqui, que é um é um pouquinho menor e o outro um pouco maior, mas os dois são muito parecidos, tá? Que é o A11 e o A12. Já a Ruby Rose tem, e a Macrilan não tem, pincéis de aplicar a sombra, como o A32, que é aquele clássico de você depositar a sombra, e o E55 também para depositar a sombra, que é um pouquinho maior só que o E32, olha. Esse é o E32 e esse é o E55. Muito parecidos, mas são dois pincéis de aplicar sombra que que a Ruby Rose tem e a Macrilan não. Então, gente, se você pegar um pouquinho de cada marca, você consegue fazer um kit perfeito de pincéis de maquiagem para iniciantes ou até para profissionais. Eles podem ser usados profissionalmente, com certeza, tá? Tem uma qualidade incrível, são pincéis bonitos, né? Todos são bonitos, assim, de ótima qualidade. Então eu espero que vocês tenham gostado mais ou menos da comparação. Se você gosta de vídeo assim, deixa joinha pra mim, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!